Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre criatividade. Você já deve saber, porque você deve ter lido isso no nome do vídeo, mas eu quero falar um pouco sobre como você pode desenvolver essa habilidade para ter mais ideias originais e impactantes. E quero pedir para você não se inscrever no canal, principalmente se for novo. Se é a primeira vez que você está aqui, vai ver os outros vídeos, vai entender qual é do canal, e aí depois você se inscreve. Mas se você já está aqui faz tempo e ainda não se inscreveu, acho que você podia considerar fazer isso, né? E eu já quero começar perguntando se você se considera uma pessoa criativa ou se isso é uma questão para você, né? E se isso for uma questão, você vai gostar do vídeo. Vamos lá. Durante, sei lá, a gente tem uma noção de que criatividade é um dom, é uma coisa que você nasce e tal. Meio coisa de gênio, assim. E é mentira, né? Eu acho que dá até pra gente conversar que tem alguns componentes aí, talvez genéticos e tal. É tipo músculo, que tem gente que tem um físico que vai ganhar mais músculo e tem gente que tem menos. Mas treinando, né? A gente melhora. E com a criatividade não é diferente. Eu até peguei um exemplo de uma frase que eu anotei aqui no meu roteirinho, que é "Sob o sol não há nada novo", que é uma frase bíblica que eu conheci porque quando era adolescente eu ouvia Camisa de Vênus, que é uma banda de rock, e tem uma música lá que o Marcelo Nova canta isso. E como que ele conseguiu, né, assim, compor essa música? Porque ele tinha esse repertório. E é disso que a gente vai falar. Por quê? Porque você precisa ter repertório, senão você não vai conseguir criar, né? É, É impossível, na verdade, criar alguma coisa completamente nova, mas, nossa, eu travei aqui. Vamos lá. É impossível você criar uma coisa completamente nova, certo? Mas, ao mesmo tempo, é possível criar coisas com elementos que a gente já conhece. Até porque, se você criar alguma coisa muito diferentona, as pessoas não vão nem entender e vai ser frustrante, né? Então, é importante que a gente crie a partir do que já existe. E para criar a partir do que já existe, a gente precisa o quê? Conhecer o que já existe, certo? Então, eu vou falar de algumas formas que eu uso para exercitar a criatividade, certo? Então vamos lá. E aí tem duas coisas, que é ter mais referência, né? Como que você adquire referência? Lendo, vendo museu, conversando com gente, experimentando coisa, né? E a outra forma tem a ver com combinar essas referências para criar alguma outra coisa. E você pode combinar essas referências de formas diferentes, né? E aí essa é uma das questões, assim. Tava até conversando com um aluno meu esses dias. O cara tava noiado em querer pintar lá um negócio super perfeitinho, assim. E gastando uma energia, sabe? E aí eu virei e falei pra ele, assim, eu até concordo que dá pra melhorar isso aí, né? Perfeito não tá. Mas será que vale a pena gastar essa energia toda? Será que não vale mais a pena gastar essa energia pra pensar em como transformar essa imagem, essa pintura numa coisa mais interessante? Vou beber um gole d'água aqui que tá. Então, e gastar essa energia pra ter uma coisa mais interessante seria como? Seria pensar em quais outras formas pegar aqueles elementos que ele estava pintando e representar na tela, né? Como entender aquilo, né? Porque assim, tem algumas pinturas que eu faço e que eu penso muito como eu pensaria uma colagem, assim. Eu pego várias referências e vou grudando e vou equilibrando ali. Tem outras pinturas que são simplesmente fotos que eu tiro e que eu acho que tem. Que faz sentido, assim. É difícil explicar isso, né? Mas, sei lá, que eu acho que por algum motivo conta uma história ou. Enfim, eu olho e falo, pô, isso aqui é uma pintura. E aí, qual que é o que eu tô fazendo, né? Eu tenho aqui, eu tô mostrando pra você duas formas de pegar o meu repertório e transformar em pintura, né? Contei essa história, eu tô aqui olhando meu roteirinho, tá? Tenha paciência. E aí eu queria ter dito isso no começo do vídeo, esqueci.
Espero que o áudio esteja bom. Eu gravei um outro vídeo e o áudio ficou horrível. Aí eu parei pra ajustar e tal. Acho que tá bom. Mas se tiver mais ou menos, eu vou subir mesmo assim, né? Eu tô querendo produzir vídeos em quantidade aqui nesse canal. E agora chegou a hora da gente conversar rapidamente sobre algumas técnicas de criatividade. Isso é outra coisa que eu não falei no começo, que eu tô aqui falando da minha experiência, do que eu acho, sei lá, se você encontrar alguém que estudou alguma coisa que discorda, pode até ser que o cara esteja certo e tal. Mas eu tô falando do que funciona pra mim, e eu sou um só, talvez eu, sei lá, seja o esquisito aí da amostragem. Mas vamos lá. Acho que a primeira coisa que ajuda muito a gente a ser criativo é limitação. Parece contraditório, né? Mas assim, eu gosto muito de, sei lá, às vezes eu vou desenhar e aí eu escolho uma única caneta ou um único material, assim. Eu tô lembrando de ir pra praia e ficar desenhando na areia, assim, sabe? Por quê? Porque se você tem muito material, muita ferramenta, você vai resolver os problemas com as ferramentas que você tem. Agora, se você tem pouca ferramenta, você vai precisar arrumar um jeito de, com aquela ferramenta, resolver o problema. E aí, você vai ficar ali num beco sem saída, né? Que ou você inventa alguma coisa, ou seja, né, o que que é inventar? É pegar o teu repertório e ver tudo que você conhece, e a partir dessas coisas. E aí é um processo mental de tentativa e erro mesmo, né? Pra mim, o processo de criatividade tem muito a ver com tentativa e erro, com análise combinatória. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, você vai pegar o que você conhece e vai falar: Esse conhecimento se aplica? Não. E esse aqui? Não. E esse aqui? Não. E esse aqui? Ah, se eu combinar com aquele primeiro, talvez. Aí você vai lá, testa. Provavelmente vai dar errado, porque a primeira vez que a gente tenta tudo não vai dar 100% certo. Mas aí você tentou, aí, pô, isso aqui deu errado, mas essa outra coisa aqui deu certo. Então, vou não fazer o que deu errado e vou continuar fazendo o que deu certo, mas o que mais que dá? E aí você retorna a esse loop, esse processo e vai construindo etapa por etapa. A segunda técnica é uma técnica que eu chamo do o que mais, né? Que tem a ver com, sei lá, eu tenho um problema para resolver. Por exemplo, sei lá, eu preciso desenhar um retrato, né? Como que eu posso fazer um retrato? Ah, eu posso fazer com lápis de cor, tá? E com que mais dá pra fazer? Ah, dá pra fazer com tinta acrílica. E o que mais? Aí você vai esgotar todas as coisas normais e aí você vai começar a pensar, pô, que mais? Será que eu consigo usar feijões de cores diferentes pra fazer os valores tonais e fazer uma pintura com feijão, né? Será que eu consigo usar, sei lá, a dobra do pano que vai criar a sombra e entende? E aí você vai viajando na maionese. É, E tem também um componente, pensando aqui com os meus botões, que eu não pus no meu roteiro, que é não só, né, de análise combinatória, mas é de filtrar a coisa. Como assim, Vitor? Né, você vai pegar dois, três elementos, você vai combinar eles de todas as formas possíveis, aí você vai ter um monte de possibilidade, aí você vai lá e filtra e usa só a que funciona melhor. Evolução biológica funciona assim. Uma outra estratégia tem a ver com você entender um processo, mesmo que seja o processo de formação de ideia, e tentar trocar um elemento. Uma história muito boa é de um amigo meu que ele adotou um bicho lá e virou pai de pet. E ele tem a companheira dele lá, e ela ficava falando: Ah, meu filho, vem aqui com a mamãe e tal. E ele me pensou assim, pelo menos foi o que ele me contou. É, por que mãe, né? Então, assim, ele pegou a relação ali com o bicho e pensou, isso aqui é uma relação de parentesco. Então, como que eu posso inverter isso, né? Quais outras relações de parentesco eu posso criar a partir disso aqui que eu tô ouvindo? E aí, quais são os outros parentes que existem, né? Então, ele passou a chamar lá o bicho de filho, ele mudou pra pai, pra mãe, pra irmão, pra primo, pra, né? E pra terminar a história, terminou que ele começou a chamar,
uma fêmea, uma gata, ele começou a falar que a gata era a segunda esposa dele. Aí começou a dar briga e ele parou. Mas. Enfim, é isso, né? É pegar e trocar um elemento por outro. E pra terminar, uma última estratégia que eu tenho feito menos do que eu devia, que é colecionar referências, assim. Como que eu coleciono? Eu tenho duas formas. Uma digital, que é a câmera do celular, mesmo que eu tô andando, tô vendo as coisas e vou fotografando. Tem coisa que não dá pra gente fotografar, né? Porque acontece muito rápido. Mas essa é uma forma. Para esse banco de dados digital, né, de referências digitais, também eu tiro muito print. Às vezes eu vejo uma foto, eu vejo um vídeo, sei lá, e eu vou lá e printo porque eu acho que de alguma forma essa imagem pode virar alguma coisa depois. E tem uma forma analógica que é o famoso caderno de desenho, né? E aí o caderno é um pouco diferente porque ele é mais demorado, mais difícil de fazer, mas mais rico. Porque ali no caderno você tá criando referências não só. Como que eu posso dizer? Não só de imagem, mas de procedimento, de forma de. Entende? Quando você bate uma foto, não tem teu traço. No caderno tem, né? Se você inventa de, eu quero usar barro como tinta, no caderno você consegue registrar. Você talvez até consiga fazer isso, sei lá, no chão, assim, em algum lugar e bater uma foto, mas não é o mesmo tipo de registro, né? E aí, só pra retomar um pouco, porque em algum momento aqui eu sou assim, né? Eu desato a falar e me perco. Vamos fazer um apanhado geral aqui nesse final para concluir. Então, a gente falou um pouco de criatividade, de como desenvolver. Falei que criatividade não é um dom, mas é uma coisa que você exercita, certo? Que para ser uma pessoa criativa você precisa ter repertório, você precisa conseguir, a partir desse repertório, pegar esses elementos que você tem no repertório e agrupar eles de formas diferentes. E aí testando para resolver o problema, e aí você vai fazer uma etapa de peneira, né, de falar, isso aqui é o que funciona melhor, o resto você joga tudo fora. E falei das minhas técnicas, ou de algumas das minhas técnicas, que são a alimentação criativa, a do o que mais, a de trocar um elemento por outro e a de colecionar referências. Certo? Então espero ter ajudado, né, a estimular a sua criatividade, a te dar uma ferramenta para você estimular a sua criatividade, né? E não adianta, se você não praticar, não precisa ser com essas ferramentas, mas você precisa inventar alguma criatividade aí para você conseguir inventar. Nossa, me perdi. Se eu fosse editar, eu cortaria essa parte, mas eu não vou cortar. Você precisa inventar a sua forma também de exercitar a sua criatividade. E é isso. Aí temos avisos, né? Se inscreve na newsletter. Se você chegou até aqui, você tem interesse nesses temas, lá é o melhor lugar para ficar sabendo do que está acontecendo, para receber os conteúdos e tal. Sem precisar lidar com algoritmo e essa encheção de saco toda. Também eu vou deixar nesse texto que fica aqui embaixo, que eu esqueci o nome, na descrição do vídeo, o link para você entrar no grupo de WhatsApp das aulas abertas, né? Que essa semana vai acontecer na quinta-feira, eu ainda vou divulgar. Eu tô gravando, enfim, vai sair na sexta, esse vídeo vai sair depois que já tiver tido a aula aberta, mas vamos lá. Tenho feito várias e é sobre pintura, acho que talvez você se interesse. E também me segue no Instagram se você quiser bater papo. Eventualmente meu Instagram fica meio abandonado, mas eu tô sempre lá. Se você me mandar uma DM, eu juro que eu respondo. Em 2 dias, talvez um pouco menos, um pouco mais. Mas eu sempre entro por lá. Até a próxima e vai pintar, vai fazer arte. Que ficar vendo vídeo no YouTube não vai te fazer um artista melhor, certo? Até mais.